Saudações, torcedor Coxa Branca, começando mais um vídeo por aqui. Noite de vitória do Coxa, boa atuação no Couto Pereira, vencemos por 2-0, já tinha vencido no interior do estado por 1-0, classificados para a semifinal do Campeonato Paranaense. Falar tudo sobre o jogo de hoje, sobre as boas atuações que tivemos, aqueles jogadores que ficaram um pouquinho abaixo. Tem um ponto que eu acho bem interessante, que é discutir sobre a situação do Josué nessa equipe, falar isso mais adiante. Mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. O objetivo é chegar aos 1.000 inscritos. Então vamos ao jogo de hoje. Coritiba começou com Pedro Rangel, lembrando que o SofaScore sempre faz uma bagunça na escalação dos jogos no Campeonato Paranaense. No Brasileiro eles fazem mais certinho, mas vamos tentar organizar aqui. Pedro Rangel, Felipe Guimarães, Thiago Santos, Jaci e João Almeida. A linha de 4 atrás. Fernando Sobral, Alisson e Josué no meio. No ataque, pela direita, Fabinho. Centroavante, Enzo Wagner e o Brian pela esquerda. Vou falando dos jogadores e a gente vai analisando também o que essa equipe fez hoje. Gostei da atuação, acho que o torcedor também, de modo geral, gostou. A equipe saiu aplaudida, estava um ambiente legal para o jogo. Pedro Rangel, pouquíssimo acionado, não lembro de nenhuma defesa do Rangel. Ele participou bastante com a bola no pé, ali a saída de bola, recuavam bastante para ele. Ele fazia essa participação ali na saída de jogo, né? Muito tranquilo, bem, bom goleiro o Rangel, mas tem pouco o que a gente analisar sobre a atuação dele. Aí eu vou analisar os dois laterais de modo conjunto. Eu gostei bastante da atuação tanto do Felipe quanto do João, principalmente a do Felipe. Muito participativo no jogo, tentando, e consequentemente acaba errando também. Vi um burburinho ali, gente que não gostou dos meninos no jogo de hoje, mas eu fiquei satisfeito, assim, vi uma evolução. Tinha criticado eles no jogo contra o Cianorte na ida, achei que não foram bem. Hoje eu gostei dos dois, como eu falei, principalmente o Felipe. O João ali no segundo tempo se soltou um pouquinho mais. Esperamos que eles mantenham essa curva de evolução, porque são jovens ainda, e a gente precisa de laterais no elenco. A gente viu que o Tinga em alguns momentos dá uma oscilação ali nas atuações, tem dificuldade na marcação em alguns momentos, tá sendo superado pelos adversários. Eu gosto do Tinga, mas ele está precisando de uma sombra. O Fernando Seabra já disse que o clube quer contratar dois laterais. Enquanto não contrata, a gente precisa que os meninos subam de produção, e foi isso que eu vi hoje, subiram de produção. Na zaga, começando pelo Jaci, o Jaci padrão Jaci de atuação, né? Bastante seguro, não compromete, joga sério. E aí eu vou analisar o Thiago Santos, que também não teve uma atuação abaixo, uma atuação ok, regular, mas aí é uma percepção minha. A sensação que eu tenho do Thiago Santos é que a qualquer momento ele pode fazer alguma bobagem ali, errar algum lance, às vezes confiante demais na saída de bola. Hoje teve até um lance que ele acabou perdendo, mas não deu em nada. Mas o sentimento que eu tenho em relação a ele é esse. É uma cornetada, assim, porque ele não teve uma atuação abaixo, mas eu tenho uma insegurança com o Thiago Santos ali na defesa. Hoje ele é a nossa quarta opção de zaga, né? Vai entrar em situações muito específicas de jogo, mas fica o pontinho de interrogação, pelo menos da minha parte, em relação a ele. Meio campo, Fernando Sobral foi bem, gostei da atuação do Sobral. Ele já tinha entrado bem contra o Cruzeiro, ali fazendo uma composição pelo lado esquerdo com o Bruno Melo. Hoje, novamente, aí ele com o time em situação diferente do que era o jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro a gente estava sendo atacado e hoje a gente estava atacando, mas eu achei que ele foi bem. Tá crescendo de produção. Os primeiros jogos dele não foram bons, assim. A torcida estava começando até a pegar um pouquinho no pé, mas eu acho que está evoluindo. Tomara que cresça de rendimento, vai ajudar bastante. O Alisson, gostei também. Eu gosto do futebol do Alisson e eu achei estranha a opção do Seabra não levar ele para Belo Horizonte. E hoje ele mostra que, pelo menos para mim, ele é o melhor volante do Coritiba. O William Oliveira não foi bem no jogo contra o Cruzeiro, foi o
pior em campo, na boa atuação, na ótima atuação do Coxa contra o Cruzeiro, e o William se destacou negativamente. Então, se pensar se merece uma substituição ali, eu trocaria. Eu colocaria o Alisson como titular. Foi bem na reta final da Série B do ano passado, não era com o Seabra, né? Então talvez o Seabra ainda não tenha visto o suficiente do Alisson, mas a gente que já acompanha há mais tempo sabe que ele entrega um bom nível, acho que ele tem uma saída de bola melhor, até mesmo no combate, eu acho que ele combate mais, assim, eu acho um jogador mais completo que o William. Aí vamos ao Josué. Josué é o capítulo à parte, para mim, do jogo de hoje, o jogador que merece mais análise. Começo do jogo, perdeu o pênalti, depois deu um passe espetacular pro Fabinho fazer o gol. Poucos jogadores conseguem achar aquela bola que o Josué achou. Segundo tempo fez o gol, alguns outros passes bonitos. Ele deu um passe bonito pro Felipe Guimarães também no primeiro tempo, que o Felipe driblou, chutou e o goleiro acabou defendendo. E o Josué é o jogador do passe diferente. Tinha gente pegando no pé dele em jogos anteriores, que é muita trivela, é muito passe de efeito. Mas quando foi feita essa análise do Josué, foi até acho que no jogo contra o Cianorte, que eu fiz um parênteses aqui, que o Josué é o que a gente tem pro setor ali. Surgiu agora a opção do Ronier, que eu vou falar também ali no meio, mas o camisa 10, o titular, é o Josué e não vai vir ninguém. Então tem que apoiar ele. E hoje ele fez um bom jogo. E até por ser tão participativo em lances decisivos, para mim foi o melhor em campo. Uma assistência, um gol, o pênalti perdido faz parte, mas ele se recuperou depois. E a questão do Josué que fica para mim o Josué foi o melhor jogador da Série B do ano passado, é um craque de bola, é um camisa 10 clássico, a gente sabe o que ele pode entregar. Hoje foi muito participativo nos lances decisivos, nas participações em gol. E o que a gente faz com o Josué agora? A gente não, né? O que o Fernando Seabra faz? O time de quinta teve uma atuação que a gente pode dizer até que foi espetacular. Principalmente o setor defensivo muito seguro e do meio para frente um time muito vertical, muito veloz e que incomodou o Cruzeiro. E quem entrou na posição do Josué foi o Ronier. E o Ronier foi muito bem. Um time que, como eu falei, encaixou, muito veloz, é um time muito agudo. O que você faz agora para jogar contra o Chapecoense? Ronier foi bem, o time deu certo e o Josué tinha ficado fora por suspensão, foi bem hoje. O que você faz contra a Chapecoense? Coloca o Josué de novo, deixa ele no banco, que vai ser uma situação estranha. O melhor jogador da Série B, o camisa 10 da equipe ficar no banco. Eu acho que o Seabra ali fica feliz por ter mais opções, o elenco está encorpando e ao mesmo tempo vai ter essa dúvida. No setor ofensivo, vamos imaginar ali as opções que começaram contra o Cruzeiro. Lavega, Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Ronier não sai da equipe, Breno Lopes não sai da equipe e Pedro Rocha não sai da equipe, porque é quem está jogando como centroavante. Então, se o Josué for voltar à equipe, vai sobrar para o Lavega. Eu não vejo outro jogador saindo pro Josué voltar à equipe. Eu, particularmente, mesmo o Josué tendo todas as qualidades que eu venho falando agora nos últimos minutos, eu começaria com ele no banco. Eu gostei muito do encaixe da equipe contra o Cruzeiro. O Lavega oferece muitas opções. Ele marca, ele aparece no ataque, ele está o tempo todo correndo. Esse time do Coritiba na formação de quinta-feira é uma correria assim que vai dar muito trabalho para os adversários. Eu gostei e se fosse eu escalar, eu manteria a equipe que começou contra o Cruzeiro. Infelizmente eu deixaria o Josué no banco. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se eu estou falando uma bobagem tremenda, mas essa seria a minha escolha. Então fechamos a análise do meio campo, me alonguei aqui no Josué. Pelo lado direito tivemos o Fabinho, fez o gol, recebeu o passe, gostei que ele se apresentou na área, o ponta pisando na área, dominou bem a bola, deu tapa na saída do goleiro, bonito gol, valorizado muito também pela assistência. Achei hoje ele mais participativo no jogo, ainda acho que pode crescer, eu tava cornetando bastante o Fabinho nos últimos jogos, ele não tinha ainda tido uma atuação que merecesse elogios.
Hoje foi melhor, ainda nada demais, assim, o gol é, fez a atuação dele parecer, pelo menos na minha opinião, um pouco melhor do que foi de verdade, mas está evoluindo. Enzo Wagner aí é para mim o segundo destaque da equipe. O primeiro tempo ele mais apagado, teve uma oportunidade que a bola sobrou para ele sairia sozinho de frente para o gol, ele adiantou demais a bola, mas no segundo tempo o Enzo foi muito bem no jogo, mais um que eu estava cornetando e gostei muito, muita postura de centroavante, pivô, aguentando o tranco de zagueiro, segurando a bola, aguentando bola longa para matar ali, dando opção, fazendo pivô assim, empolgou assim, acho que empolgou é um pouquinho demais, mas a gente começa a ver que talvez tenha algo ali no Enzo. Ele é muito jovem, tem 19 anos, pouquíssimos jogos como profissional. Acho que talvez muitas pessoas, inclusive eu, tenha se precipitado nas críticas, mas hoje foi assim. Talvez a gente comece a ganhar ali ao longo do tempo uma opção como centroavante. E ele é muito forte, ele é alto. Se ele evoluir tecnicamente e ele conseguir fazer num cenário mais desafiador, que é uma Série A, o que ele fez hoje, o pivô, a parede, que é segurar o zagueiro e fazer escorar para quem está vindo de trás, a gente ganha uma opção. Que bom que a gente se classificou no Campeonato Paranaense para ele ter mais chances de jogar. Eu acho que no brasileiro o Seabra ainda ficaria um pouco receoso em colocar ele em campo. Não vejo ele sendo uma opção ali olhando para o banco nesse primeiro momento, para um jogo complicado. Vai lá, enfrenta um São Paulo, enfrenta um Fluminense. Acho que ainda o Enzo está meio verde para ser escalado. Então, como eu falei, que bom que a gente avançou no Paranaense, que ele vai ter aí mais 2 jogos, imaginamos que como titular. E para fechar ali a nossa linha de ataque, o Brian. Gosto do Brian, acho que é um jogador com futuro, tem características interessantes, mas hoje para mim foi o pior em campo. Sumido, e nos poucos momentos que apareceu não conseguia dar seguimento à jogada, não estava encaixando o jogo do Brian. Então tem aí mais 2 jogos do Campeonato Paranaense, tomara que ele tenha mais chance, porque ele é um cara que pode acrescentar ao elenco ao longo da temporada. E caso ele não demonstre um bom futebol assim, eu vejo que ele vai ter pouco espaço na temporada, até porque ele joga pelo lado esquerdo. Lado esquerdo a gente tem o Breno Lopes como titular. O Keno chegou e virou reserva imediato, vou falar mais do Keno adiante. Tem o Pedro Rocha que pode jogar por ali. Tem o Lavega que pode jogar por ali. Então tem 4 opções à frente do Brian no elenco nesse momento. Então, a não ser que ele faça grandes atuações nas semifinais e quem sabe na final, a tendência é ele perder espaço ao longo da temporada. Aí vai jogar com equipe alternativa e quem sabe voltar no ano que vem. Tomara que ele vá bem nesses jogos e volte a ser uma opção assim de fato para o elenco. Os jogadores que entraram no segundo tempo, Rodrigo Moledo entrou no lugar do Thiago Santos. Moledo é seguro. A gente critica muito a renovação dele porque ele tinha feito só um jogo na Série B no ano passado. Mas quando ele é exigido, ele vai bem. Então, hoje entrou também seguro. Ele é muito experiente, ele foi um jogador de muito alto nível, né? Então, compromete muito pouco quando entra. Vini Paulista não tem muito o que comentar. Jogou ao mesmo tempo que o Moledo, mas fez a função que cabia a ele ali, mas sem muitos pontos positivos e negativos. Lavega, eu lembro de uma boa tabela dele com o Felipe Guimarães, que ele sofreu a falta. Ele é muito voluntarioso, ele volta para marcar. Teve um lance que ele, não sei quem perdeu a bola, ele deu um pique para fazer recomposição mesmo, para determinado a roubar a bola. Então ele é um jogador que entrega demais para a equipe. Gustavo teve pouco tempo para aparecer. Eu acho que o Gustavo vai crescer ao longo da temporada. Nos poucos minutos que ele teve em campo até agora, não teve um grande destaque, mas dá para ver que tem futebol ali. Eu já vejo muitas críticas a ele, começo a pegar no pé dele, mas acho que dá para sair um jogador útil ao longo de 2026 no Gustavo. E como eu falei, a gente precisa de um reserva para o Josué. O Ronier agora se está se candidatando a virar um meia ali, como eu já falei, fiz uma análise agora há pouco, vamos ver como que o Seabra vai se virar nessa situação, mas o Gustavo é um jogador que você vê que ele tem futebol, então
aguardemos a evolução do Gustavo. E ali não consta a quinta substituição, mas entrou o Keno. O Keno entrou, não teve muitas oportunidades do confronto, mas nas poucas que teve, ele é diferente nesse setor esquerdo ali, no 1 contra 1. Eu falei muito disso no vídeo da contratação dele. Eu acho um acréscimo assim, ótimo para o elenco. Ele não vai conseguir entregar 90 minutos para a gente. Já é um jogador experiente, já está mais na reta final de carreira, tinha limitações físicas no Fluminense, mas ali para o segundo tempo você ter o Keno como opção é muito útil. E ele ganha com muita facilidade o marcador. Hoje teve um lance que ele botou na frente e já passou pelo marcador. Depois o marcador acabou se recuperando e o juiz deu até tiro de meta. Mas ele tem muita facilidade nesse confronto 1 contra 1. Então, e como eu falei muito no pós-jogo contra o Cruzeiro, ele é um jogador que não vai sentir. Ele já jogou final de Libertadores, jogou por Palmeiras, Fluminense, então ele tem muita bagagem. Jogou por Galo também. Nesse elenco experiente que a gente montou, tem um ponto negativo que em determinados momentos pode ser uma equipe mais lenta, que perca o fôlego ao longo da temporada, e o lado negativo é que ninguém vai sentir jogo grande. Nenhum desses jogadores vai tremer em um estádio lotado, em uma situação adversa, todos vão corresponder. Pode jogar mal, pode jogar bem, mas não é por pressão, por sentir o jogo, é porque não estava num dia bom. E o Keno, eu estou bem satisfeito com essa aquisição do Coxa. Tem a parte de que ele é experiente, que é um jogador que provavelmente vai ficar muito tempo no banco, que deve ser um jogador caro para ficar no banco, mas já que veio, eu acho que vai ser muito útil ao longo da temporada. E a equipe como um todo, eu começo a ver uma evolução. Hoje era o time reserva, um time sem entrosamento, mas a gente vem agora de 2 bons jogos. Uma atuação excelente contra o Cruzeiro, um sarrafo bem mais alto, e hoje um bom jogo contra o Cianorte. Assim, gostei. Acho que quem esteve no estádio saiu feliz, saiu satisfeito. Um jogo assim agradável de se assistir. O que não gostei muito no jogo foi um jogo muito parado, muito padrão Campeonato Paranaense, muito picotado, muito atendimento, juiz confuso em determinados momentos, mas em relação ao Coxa eu gostei. Gosto do Campeonato Paranaense servir para os reservas terem ritmo de jogo, porque a gente vai precisar de todos eles ao longo da temporada. Então, quando forem chamados, todos com ritmo de jogo, todos com boa minutagem, isso vai ajudar muito a gente ao longo do ano. Então, de destaques ali, só retomando, fazendo um apanhado final, gostei dos 2 laterais. O Jaci, como sempre, seguro, tem que ser titular da equipe principal. Josué, muito decisivo. Gostei dos 2 volantes, Sobral e o Alisson. E o Enzo, que foi a grata surpresa do jogo de hoje. Primeiro tempo discreto, segundo tempo, ele incorporou um centroavante. Se ele continuar uma curva de evolução, a gente ganha um atacante. Tomara que isso aconteça. Então, é um bom momento do Coritiba, 2 bons jogos, e agora vamos para um jogo extremamente importante contra a Chape na quarta-feira. Jogo que tem que trazer pelo menos 1 ponto de lá. Confronto direto. Coritiba, apesar desse bom momento, está todo mundo feliz. Não pode esquecer que o nosso primeiro objetivo é fazer 45 pontos. E tendo esse objetivo inicial, a Chapecoense é um adversário direto. Não pode perder para a Chape nesse duelo de quarta-feira. Tá bom, gente? Ao longo da semana, voltamos com mais vídeos, sempre se lembrando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ajuda bastante que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Tá bom, gente? Valeu! Até o próximo vídeo.